Pai, Senhor Jesus, eu sou o pastor Leandro, venho nessa manhã, graças a Deus, abençoada, que o Senhor nos concedeu, trazer mais uma mensagem para a vossa vida, vossa casa e vossa família. Eu confesso que não é a primeira vez que eu tentei e precisamos buscar sempre a direção do Espírito Santo, a sabedoria de Deus, para não falar ou passar algo que seja de nós, né? Mas algo de Deus. Amém? Hoje nós vamos ler 2 Timóteo 3:1. Quero fazer o possível para que seja rápido. 2 Timóteo 3:1 em diante. A minha é a versão Bíblia Viva, tá? Ela traz uma explicatividade melhor. Uma explicação melhor, né? Bom, diz assim a palavra do Senhor Jesus. É importante para você saber isto também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração, nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho. Preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão a aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada que ouvem. Não se deixe enganar por gente assim. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros e fazem amizades com mulheres ignorantes ou insensatas e carregadas de pecados, e que são levadas por todo tipo de desejo. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. É a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés. Esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Amém? O que eu quero compartilhar com vocês aqui em 2 Timóteo 3:1, frisando essas características, né, ao qual Paulo vai instruir Timóteo. E o versículo 5 que diz assim: terão aparência de piedade, porém não acreditarão em nada que ouvem. Em algumas versões, a versão King James, ela vai falar assim: com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. O que você quer dizer com isso, pastor Leandro? Eu quero já ser direto no seguinte. Paulo, ele está instruindo Timóteo, e é uma instrução que nos cabe hoje, sobre pessoas que são mais voltadas para eles próprios, menos para Deus. Quando diz aparência de piedade, a gente sabe que Jesus, ele veio nos ensinando um novo caminho. Ele diz: não há amor maior do que aquele que dá vida pelo seu próximo. O tempo todo ele está falando: novo mandamento eu vos dou. Não é um novo, mas é um novo mandamento. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. A gente sabe que o oposto de piedade é impiedade. Então, se somos justos, não podemos ser ímpios, correto? Porém, aqui vai dizer que eles têm a aparência de justos, a aparência de gente piedosa, a aparência de gente que conheceu a Deus, a aparência de gente que teve experiências com Deus, a aparência de gente que aprendeu com Deus, a aparência de gente que continua aprendendo com Deus. Só que depois da vírgula diz todavia, ou seja, contudo, em todo tempo
negando o seu real poder. Uma coisa é você dizer que um produto é bom, e outra coisa é você realmente provar que esse produto é bom. Quando essas pessoas elas têm aparência de piedade, elas querem mostrar que Jesus ele pode mudar a vida. Elas querem mostrar que Jesus ele pode mudar a história das pessoas, que é o que elas pregam. Mas no dia a dia elas não provam isso. São pessoas que te instruem da maneira normal a resolver os problemas. São pessoas que elas entram em causas, como por exemplo, causas familiares, causas ministeriais, causas conjugais, e elas entram com meios naturais, meios mundanos para resolver problemas. Elas não injetam Jesus no problema, elas injetam seus achismos. Questão trabalhista, questão matrimonial, questão conjugal, sempre colocam meios mundanos para resolver problemas. Nunca injetam Jesus. Levam pessoas a serem como eles. Levam pessoas a serem amantes de si mesmos, amarem mais ao dinheiro, amarem prazeres, terem prazer em curtir a vida, mas enquanto o próximo está sofrendo. Hoje em dia estamos passando por tempos em que as pessoas estão mais amando a si próprias do que ao próximo. E Paulo ele vem orientando Timóteo quanto a isso. Ele fala sobre Janes e Jambres. Quem foi esses camaradas? Janes e Jambres. Foram dois magos. E quando Deus ele levanta Moisés para falar com o faraó e libertar o povo, a gente sabe dessa história. Aqueles magos, eles tentaram mostrar para faraó que aquilo que Moisés fazia era algo supérfluo, era algo natural. Eles não queriam que faraó entendesse que aquilo era o poder de Deus, que aquilo era um método de Deus, que aquilo era um trabalhar de Deus. Não, Moisés coloca o cajado sobre o chão e o cajado vira uma serpente. Eles simplesmente mostram, nós também sabemos fazer isso. Tá vendo? É desnecessário. São pessoas que instruem eu e você. Não é necessário você vir para o monte todo dia. Não é necessário. Você não é Jesus. Não é necessário você jejuar todo dia. Você não é Jesus. Não é necessário ser santo. Santo é só Jesus. Não é necessário ser perfeito. Perfeito é só Jesus. Ninguém consegue isso. Nada cai do céu, é o que a gente mais ouve, nada cai do céu. Não adianta você ficar querendo e esperar que Deus faça tudo o que você tem que fazer. Olha só. Ao ponto da gente começar a não esperar mais em Deus. Ao ponto da gente começar a não acreditar mais nas coisas de Deus. Não acreditar no método de Deus trabalhar. Janes e Jambres, eles mostram para Faraó que eles podiam fazer aquilo também. E Faraó, ele passa a não acreditar no método de Deus trabalhar. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia ela vai falar sobre esse tipo de gente, pessoas que só amarão a si mesmas e ao dinheiro, incapazes de se controlar, ou seja, não têm autodomínio, orgulhosas, ou seja, já não aceita mais correção, zombarão de Deus, ou seja, vai escarnecer dos métodos de Deus trabalhar, vai escarnecer das formas de Deus trabalhar, vai escarnecer do pequenino, aquela pessoa que visita a consagração o tempo todo, vai para a vigília, para que isso? Você está entendendo? Desobedecendo aos pais. Quando fala desobedecendo aos pais, é pai e mãe, tá? Desobedecendo aos pais, pai e mãe. Sendo ingratas e completamente más, serão duras de coração, nunca se submeterão aos outros. Sabe aquela pessoa que não libera o perdão? Aquela pessoa que é irreconciliável? Dura de coração. Não permite Deus entrar, não permite o arrependimento, não permite o Espírito Santo trabalhar. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Quando a gente fala de imoralidade, a gente já logo pensa na área sexual. Só que quando a gente entende que a imoralidade espiritual é o quê? É
quando eu sou a noiva de Cristo, estou me aliando ao mundo. Eu sou a noiva de Cristo, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, mas para mim Jesus não é o suficiente. Eu tenho que buscar recursos no mundo. Só Jesus para mim não é o suficiente. Então quando eu vejo esse tipo de coisa perto de mim, eu já não me importo. Você está entendendo? A imoralidade já não faz mais, não pesa, não causa ranço. Você entendeu? Serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Olha que interessante. Serão traidoras dos seus amigos. Atrevidas, inchadas de orgulho, preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus. Não reconhecerão mais o que Deus fez na vida delas. Não reconhecerão mais o que Deus fez. Não saberão analisar a história e ver o que Deus fez. Não saberão ver quem estendeu a mão. Não saberão ver quem deu a vida. Não saberão. Para esse tipo de gente, o que o mundo oferece é o suficiente. Jesus não é mais o suficiente. Jesus não é o suficiente. Para esse tipo de gente, eles ensinam que Jesus não é o suficiente. Se você for parar para ver, em todo problema, em meio a qualquer problema, como cristãos a gente pensa, Jesus resolve. É ou não é verdade? Jesus resolve. Teve um problema no meio da família? Jesus resolve. Teve um problema no emprego? Jesus resolve. Ah, você acha... Aí, ó, olha para você ver os argumentos. Você acha que Jesus vai descer para resolver? Não, mas ele vai dar sabedoria. Vamos orar, vamos buscar, vamos aguardar uma resposta. Você entendeu como às vezes o diabo ele sempre entra com diálogos para quebrar aquilo? Teve briga entre casal? Jesus resolve. Jesus vai descer para resolver? Não. Vamos orar e vamos buscar a resposta de Deus para que haja orientação de ambos. Hoje em dia ninguém mais injeta Jesus nas causas, nos problemas. Ninguém mais faz isso. São poucos. Você concorda que quando você passar a injetar Jesus nas coisas, nos seus problemas, na sua vida, no seu cotidiano, as coisas vão passar a ficar mais leves. Mas quando eu acho que Jesus não é o suficiente, e eu vou buscar recursos, meios, resoluções no mundo, começa a pesar. Paulo ele instrui a Timóteo, cuidado com esse tipo de gente, que ao invés de injetar Jesus na vida dos outros, nos problemas, nos conflitos, eles estão injetando opiniões pessoais, estão injetando mundanismo, estão injetando resoluções mundanas e estão destruindo famílias e vidas. Cuidado com esse tipo de gente. O interessante é que ele diz assim, ó. Eles são da aparência que penetram, são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas dos outros. Fazem amizades com as mulheres ignorantes, carregadas de pecados, e são levadas por todo tipo de desejos. Mulheres assim estão continuamente seguindo novos mestres, porém nunca entendem a verdade. O que é isso, pastor Leandro? Levadas por todo tipo de desejo. Quem não quer ter uma casinha boa, um carrinho bom? Quem não quer ter uma renda boa, um bom esposo, uma boa esposa? Quem não quer? Acredito que todo mundo quer. Mas quando essas pessoas elas fazem de tudo para alcançarem isso, sem esperar em Deus, sem aguardarem a orientação de Deus, esse tipo de gente entra nas casas dessas pessoas e começa a mexer com a mente. Você entendeu? Quando fala mulheres ignorantes,
A gente entende que são pessoas que não entendem do assunto. São pessoas, pode-se falar, não entendem do assunto. E aí facilmente são levadas por doutrinas e enganadas. Então Paulo ele vem dizendo para ter cuidado com esse tipo de gente. Pessoas que tentam pregar um outro evangelho. Um evangelho diferente do evangelho de Jesus, dos apóstolos. Pessoas que tentam pregar outras regras, outros jeitos. Pessoas que destacam Jesus de lado e colocam o braço humano para resolver o problema. Cuidado. É a mensagem que eu quero deixar para o seu coração nessa manhã. Não aceite um outro evangelho. Quando você vê alguém pregando que Jesus está de lado e o braço humano resolve, cuidado. Cuidado. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no outro homem e na força do seu braço. Maldito. Confie só em Jesus. Acredite só em Jesus. Creia em Jesus. Espere em Jesus. Confie em Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Leandro, deixando essa mensagem para o seu coração nessa manhã. Que Deus abençoe. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina